tirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Diga comigo: o filisteu morreu e o seu povo fugiu. Tome o seu assento dando glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre o rei Davi. A grande verdade é que não estava no plano de Davi ser rei de Israel. A Bíblia Sagrada, ela é bem clara quando Samuel já está um homem velho, o profeta, ele é um homem idoso. Já tinha passado o seu tempo de profetizar. Quem era para poder assumir o reinado ou o governo de Israel eram os seus filhos, chamado por nome Ofni e Finéias. Só que Ofni e Finéias eram homens profanos diante de Deus. E o Senhor não permitiu com que esses homens assumissem o governo sobre Israel. O próprio povo não queria que os seus filhos ou os filhos de Samuel assumissem essa responsabilidade de estar conduzindo um povo em diante, na presença de Deus. Porque o que impedia e o que o povo de Israel não gostaria era chegar ao ponto e ver um homem profano que não se identificava com as condutas de Deus à frente de uma nação. Ofni e Finéias era tão profano que diz a Bíblia Sagrada, Renan, que naquela época um ofertante trazia a sua oferta ao sacerdote e eles pegavam e colocavam um pedaço da carne dentro da panela. E essa carne, ao ser cozida, aquilo que sobrava, ou aquilo que o cozinheiro pegava uma faca e metia dentro da panela, e quando ele tirava, era exatamente a porção de Deus para o sacerdote comer. Se ela estivesse crua, bem passada ou mal passada, era exatamente aquilo que Deus estava dando ao sacerdote. E sacerdote naquela época vivia de ofertas. Sacerdote naquela época vivia daquilo que Deus mandava. Só que eles, por ser tão profano e não confiar e não crer que Deus estava dando aquilo, eles começavam a dizer e brigar com o cozinheiro, dizendo: não, coloque esta carne para poder assar, porque eu não quero isso. Ou seja, eles reprovavam aquilo que o próprio Deus estava dando para o sacerdote. E o povo, quando via essa conduta, o povo, quando via esse mau caratismo desses dois homens, chamados por nome de Ofni e Finéias, eles não permitiam com que o povo viesse a se agradar desses homens. Então, Deus agora, a pedido do próprio povo, vai levantar um homem chamado por nome de Saul. Repita comigo: Saul, o primeiro rei de Israel. Este homem agora é levantado para ser rei de Israel. Era ele quem iria governar no lugar de Samuel. Deus então faz com que Saul viesse a governar e a comandar o povo de Israel. O ministério de Saul começa até muito bem, porque Saul começa agradando ao Senhor, sacrificando ao Senhor. Mas no meio da sua caminhada, diz a Bíblia Sagrada que Saul se perde.
e começa a desobedecer a Deus. Eu já quero abrir aqui um parêntese nessa noite. Quando Deus nos chama para algo de extraordinário, obedeça o chamado de Deus. Eu vou repetir. Quando Deus lhe chamar para fazer algo de extraordinário, obedeça o chamado de Deus. O problema todo é que muitas das vezes a gente quer ser mais justo do que Deus. Porque a Bíblia diz que Deus vai falar assim, através do profeta Samuel: Samuel, manda com que Saul venha matar todos os amalequitas, desde criança, desde adulto, animais, não deixa ninguém vivo. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando Saul vai até o arraial deles, e que ele chega lá, o que ele vai fazer? Ele mata todo mundo, mas ele deixa alguns animais. Ele deixa o rei vivo. Ele permite com que aquilo que Deus havia ordenasse viesse a entrar no coração dele de uma maneira diferente. Pastor Daniel sempre prega aqui: o nosso coração precisa estar alinhado ao coração de Deus. Não adianta você tomar uma atitude quando Deus está falando para tu andar de uma outra maneira. Porque todas as vezes que nós andarmos de maneira diferente do propósito que Deus quer para a nossa vida, as coisas não vão acontecer. Pastor, por que eu estou vivendo isso na minha vida? É porque você não quer cumprir o propósito de Deus na tua vida. Deus está falando: mata todo mundo, e tu quer poupar a gente. Se afasta dessa galera que não te faz bem, meu irmão. Porque tem gente que gosta de agradar todo mundo. Às vezes as amizades, ela atrapalha, irmão, o teu processo de santificação a Deus. E tu está andando de uma maneira lavonte, meu irmão, e Deus não está se agradando disso. Deus está falando: separa dessa galera aí, porque eu tenho coisas novas para você. O problema é que tu quer andar com essa roupa velha, e Deus tem roupagem nova para você. Aleluia, mas tu não está teimando. Não, Senhor, essa aqui ainda dá para dar uma costuradinha, eu vou dar uma ajeitada nela, que é isso, meu irmão. Se Deus está falando: largue esse negócio, porque eu tenho coisas grandes para você, meu irmão, não pensa duas vezes em nome de Jesus. Começa a andar em direção ao propósito que Deus colocou na tua vida. O problema todo é que nós queremos fazer a nossa vontade. Saul, ele segurou os animais. E ele começou a orar a Deus, porque Samuel deu uma data para ele poder voltar: ó, segura aí, mata todo mundo, e eu vou dar outra direção para você. Só que o negócio começou a apertar, meu irmão, começou a apertar. Aí o cara, em vez de falar: não, vou sacrificar o Senhor, porque Samuel está demorando. Ele pega, faz um holocausto, vai sacrificar o Senhor. O povo já está querendo ir embora, ele está sacrificando. Quando Samuel chega: o que houve aí, rapaz? O que está acontecendo contigo? Ele: não, Senhor, eu preparei aqui, o Senhor estava demorando muito, eu deixei aqui de canto aqui os animais. Bom para poder sacrificar a Deus. Bom para poder a gente dizer que nós ganhamos a guerra. Está aqui, no cantinho aqui separado, vamos embora. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que Deus não se agradou do sacrifício de Saul. Porque nem todo sacrifício Deus se agrada. Nem todo sacrifício Deus se agrada. Tem hora que você faz sacrifício que Deus está falando: não foi isso que eu pedi para você fazer. Não foi isso que eu mandei você fazer. Não é assim que eu quero a tua casa. Eu já falei isso para você, e você está: não, Senhor, mas eu estou sacrificando. Eu estava conversando com uma pessoa aqui da casa, irmãos, dessa casa, e eu falei: meu irmão, nós temos que alinhar, e você tem que sustentar a tua casa, você tem que orar pela tua casa, e você tem que tomar atitudes dentro da sua casa. Aí a pessoa vem para mim e fala assim: mas pastor, não, pastor, eu sei que o que eu estou fazendo não sabe nada, irmão. Deus já deu a direção, já deu o projeto para você. O problema todo é que você não está cumprindo aquilo que Deus está mandando, e está querendo fazer pelas suas próprias forças. E quando nós fazemos pelas nossas próprias forças, irmão, dá tudo errado, o negócio desanda. O negócio desanda.
Tem horas que nós temos que obedecer ao Senhor. A Bíblia diz que Saul por 2 vezes errou contra Deus. Quantas vezes? Quantas vezes? 2. E Deus agora vai para Samuel e fala: Samuel, vai lá na família de Jessé e fala que você vai ungir um dos filhos de Jessé rei no lugar de Saul. Porque aquilo que Deus deu a Saul, Deus também pode tirar. Eu vou repetir porque isso aqui é pedagógico. Aquilo que Deus deu a Saul, Deus também pode tirar. Você não entendeu? Eu vou falar com mais clareza para você entender. Aquilo que Deus te deu, Deus também pode tirar. Se você não tiver um cuidado especial dentro daquilo que Deus te deu, Deus também pode tirar. Se você não cuidar daquilo que o Senhor colocou em tuas mãos, Deus pode tirar. Pastor, mas eu já estou trabalhando um pouquinho na igreja, mas foi isso mesmo que Deus pediu para você fazer? Cuidado para Deus não tirar aquilo que já está na sua mão. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus então vai ungir um dos filhos de Jessé, rei de Israel. E ele vai chegar na cidade. E quando ele entra na cidade, a Bíblia Sagrada nos diz que ele está dentro da cidade, os filhos e o pai, Jessé, está lá. Ih, rapaz, quem vem aí? Saul. Meu irmão, para Samuel, um profeta poder chegar dentro da cidade, era um sinal de temor completo sobre a cidade. Todos ficavam atemorizados. As cidades eram distantes uma da outra. E um profeta, quando vem visitar a cidade, era porque era sinal de juízo de Deus naquela cidade. A preocupação rolou. Todo mundo ficou atônito. O profeta está na cidade. E a primeira pergunta que fazem ao profeta é divina a tua paz? Ó, você está vindo em paz, Samuel? Samuel diz: olha, é de paz a minha vinda, eu vim sacrificar o Senhor. E a Bíblia diz que ele vai andando, entra na casa de Jessé, e ele vai falar: Jessé, Deus mandou vir aqui para poder ungir um dos seus filhos a rei de Israel. Você imagina como é que ficou o coração do profeta? Imagina, Karina, se um dia Deus entrar na sua casa e falar assim, um profeta enviado por Deus, falar assim, ó, Deus mandou vir na sua casa para ungir um dos seus filhos a profeta das nações do Brasil. Você ia falar: rapaz, que privilégio, que coisa boa, que coisa linda. Agora eu vou, Anderson, ó, ter um filho que vai ser profeta nas nações, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Qualquer pai fica feliz. Então o pai, o que ele faz? Ele coloca aqueles que ele achava que era o novo rei de Israel. Porque o profeta chegou na cidade para ungir um dos filhos de Jessé rei. E ele faz uma fila. E a Bíblia diz que quando Samuel, o profeta, se aproxima, ele diz: não, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E passam-se 6 filhos de Jessé. E ele falou: Senhor, tem certeza que, imagino eu, né? Tem certeza que ele mandou ungir um dos meus filhos? Porque os meus filhos estão aqui. Ele falou assim: está faltando mais algum? Ele: sim, mas ele está lá no campo. É um pequenininho ele, não tem aparência de rei, não tem estatura de rei, não tem nome de rei. Porque Deus, ele sempre pega os pequenos para fazer coisas grandes. Deus sempre tira alguém de lá de baixo para colocar lá em cima. Deus sempre vai lá onde ninguém vai, para trazer para onde ninguém pode colocar, somente Ele. Aleluia. E ele vai lá, está faltando um só, ele está lá no pasto tomando conta das ovelhas. Manda chamar, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Deixa eu falar algo profético para a tua vida nessa noite, irmãos. Preste muito bem atenção no que eu vou dizer. Deus, ele podia mandar Samuel sair direto e ir lá no pasto para poder pegar Davi apacentando ovelha e derramar o óleo da unção sobre a cabeça de Davi e ele se tornar rei de Israel. Mas a Bíblia diz que ele foi lá na casa de Jessé. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai te honrar dentro da tua casa.
Deus, Ele vai te honrar dentro da tua casa, não é do lado de fora. Sabe por quê, irmão? Porque lá ninguém vê, aleluia. Mas aqui não, aqui Deus está falando, olha só o que eu faço na vida de quem é pequeno. Olha só o que eu faço na vida de quem não era para estar aqui, mas está. Nós não vamos nos assentar, porque todos aqui precisam ver o que eu fiz na casa de Jessé através de Davi. Deus, Ele vai tirar Saul para colocar Davi. E Davi era ainda uma criança, um jovem. A Bíblia Sagrada nos diz que o óleo desceu sobre a cabeça de Davi. E Davi agora vai assumir o reinado de Israel. Conversa. Davi não vai assumir o reinado de Israel. O óleo desceu sobre a cabeça de Davi. Davi falou, posso te retirar, meu senhor? Pode sim. Davi falou, então tá, eu vou lá para voltar a cuidar das ovelhas, tá bom? Lá vai ele lá para o pasto, irmãos. Porque a confirmação de Deus não quer dizer que você vai assumir na hora. A confirmação de Deus é dizendo, eu ainda tenho projetos para cumprir na tua vida. Não importa o tempo que demora. Quando Deus unge, aleluia, Ele tira de lá de dentro e coloca, aleluia, como do jeito que Ele quer. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ele vai assumir as ovelhas novamente. A vida continua. Porque não é porque você tem a unção para aquilo que Deus vai pegar e já vai te colocar, de jeito nenhum. Você tem uma unção, você espera o tempo de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, existe um tempo determinado para Deus cumprir a promessa na sua vida. Espere em Deus. Com voz de profeta, irmão, espere em Deus. Porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Gente recarregada, irmãos. Ele não está preocupado com o momento, ele está preocupado com a direção de Deus. Gente que está carregada, irmão, ele fala, não vou lá, eu vou sair correndo, porque agora eu sou rei. Não. Gente recarregada, ele vai fazer o seguinte, ele vai lá e vai continuar tomando conta, até Deus falar, ei, chegou a hora, vem, porque agora é hora de você botar a coroa na cabeça. O problema todo é que tem muita gente hoje em dia que quer logo a coroa na cabeça, irmão, não sabe nem pregar, não sabe cantar, não sabe orar, não faz nada para a obra de já quer coroa. Deus não vai dar coroa. Primeiro tu vai tomar conta, aleluia, de apacentar as ovelhas. Tem um processo, irmão. Tem um processo, pastor Daniel. E processos não podem ser quebrados em etapas. Você já viu uma criança? A Liz, a Antonella. Então, o processo dela, irmão. Vai ser uma grande pregadora, sim, mas é a primeira criança. Depois vai se tornar adolescente, daqui a pouco vira uma líder de jovens, daqui a pouco está virando uma dirigente das irmãs, daqui a pouco já está subindo no altar, daqui a pouco prega, daqui a pouco está nas nações, porque tudo é um processo. Olha para o teu irmão, sem processo não chega a lugar nenhum. A Bíblia Sagrada nos diz que ele volta para o pasto, os irmãos vão para a guerra, Eliabe, Abinadab, Samar, vão para a batalha, se encontram com Saul, e Saul está lá, né, na peleja, o gigante está lá do outro lado. Ei, ô senhor moleque, tem nenhum homem aí não, rapaz, para poder me enfrentar o bicho com 3 metros de altura, quem é que vai encarar? Até o Daniel. Bicho grande, sinto pequeno perto dele, pastora Carla. Tem ninguém para poder me enfrentar aí não. Só que Samar, Abinadab e Eliabe estão lá. Rapaz, se a gente for lá, a gente vai tomar uma coça. Irmão, o diabo, ele muitas das vezes quer te envergonhar sem ter força para te vencer. O problema todo, irmão, é que tu está parando diante da voz do inimigo. Quando Deus está falando, vai marchar, meu filho, pode ir. Anda nessa terra dos viventes, você está só falando, não, a voz dele já falou que é para mim não ir, então eu não vou, que eu estou com medo, irmão, larga esse medo. O medo te impede de você alcançar coisas extraordinárias.
Não, fala para o teu irmão isso aí, irmão, que isso aqui é pedagógico. O medo te faz fazer com que você não venha alcançar coisas extraordinárias. Pastor Daniel, Jesus, eu estava quando eu era mais jovem do que eu já sou, quando eu era mais jovem, tinha um camarada lá, um pouco mais escuro do que eu, o bicho era maior do que nós dois juntos, e ele era gordão. E a gente jogando bola no meio da rua, irmão, uma vez, Daniel. Qual Daniel? Qual dos dois? Vai falar com os dois aqui, pronto. A gente jogando bola no meio da rua, Daniel. Vou olhar assim, o olho vai um para um, outro para o outro, pronto. A gente jogando bola no meio da rua, sempre ele tinha brincadeira, o Anderson, de pegar, agarrava os outros, jogava no chão e derrubava. Mas aquilo ali me irritava. Eu ficava nervoso, sim, com aquele negócio. Ficava invocado, porque todas as vezes que a gente brincava, ele sempre brincando de bater. E eu sou magrinho, né? Eu era mais magro do que eu já sou. Meu paletó, irmão, tinha uma lista só, Léo. De tão magro que eu era. Eu tinha 72 quilos na época, irmão. Culpa dela. 72 quilos, aquele camarada com mais de 130 quilos. Falei, meu Deus do céu, toda vez ele brinca assim com esse negócio de futebol. Teve uma vez que eu fiquei com raiva, irmão. Bateu uma ira santa, eu não era crente não, tá, irmão? Pelo amor de Deus, hein? Que ele foi me agarrar, irmão, eu agarrei assim na perna dele. Agarrei por sair empurrando ele, não sei como, mas eu derrubei ele. E ele, separa porque é briga. Ele foi para lá, eu vim para cá, separaram, Eric. Cada um foi para um lado. A gente continuou jogando futebol vários dias. Sabe quando ele fez isso na minha... Nunca mais ele fez. Sabe por quê, irmão? Porque eu pensava o seguinte, porque o inimigo fazia alguma coisa comigo, e eu, por ver o tamanho dele, eu ficava com medo. Mas o dia que eu tomei uma atitude, falei, eu vou derrotar esse gigante. Ele nunca mais, irmãos, mexeu comigo. O futebol já era normal para todo mundo. Ele parou até de mexer com os colegas que andavam na minha roda, que ele falou, esse magrelo vai me pegar. Ainda bem que eu era magrinho na época. Pastor, tinha 72 quilos, pastora Carla. Acredite se quiser. O problema todo é que a gente dá muito ênfase, irmão, o que o inimigo está falando. Ei, vocês já perderam, irmão. Aí tu fala, né? Que essa cara de bobo, já perdi. Ai, Senhor. Já vai para a batalha derrotado, irmãos. Quando tu escutar a voz do inimigo gritando no meu ouvido, tu fala, está repreendido, Tei. E derrota logo ele. E vai para cima, irmão, parte para dentro. Sabe por quê, irmão? Porque tu é crente de recarga. E quem é crente de recarga, irmão, não tem adversário que fale mais alto. Quem tem que falar mais alto na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Aí dá o filho, o Jessé, fala, meu filho, vai lá levar um negocinho lá para os teus irmãos comer, que ele deve estar com fome na guerra. Davi foi lá, irmão, pequenininho. O gigante, e aí, não tem ninguém brabo aí nesse lugar para poder me derrotar, não, é? Aí o camarada chegou e falou, vocês não vão lá, não, é? Falou, não, cara, esquece esse negócio, volta para casa. Aí ele falou, não, sempre que vinha, diga comigo, sempre que vinha um urso e um leão, eu arrancava pela barba e o matava. O problema todo, irmãos, é que Davi ele não estava lutando. Olha só, deixa eu explicar bem direitinho para vocês prestar atenção, hein? Isso aqui, o problema todo, irmãos, é que as guerras que Davi ia vencer contra o gigante, ele não venceu naquele dia da luta, ele venceu nos bastidores primeiro. Porque o que importa na nossa vida não é a guerra do dia a dia, são os bastidores. Se você está precisando, no momento de luta, orar por alguma situação, é porque você está desesperado, não consegue vencer, é porque os teus bastidores você não conseguiu vencer as guerras. Não é orar no dia da luta, é orar nos dias que está na bonança, irmão, para que no dia da luta você venha estar com o teu pé firmado, aleluia, saber quem é você em Deus. Não adianta, irmão. Não, porque eu vou derrotar esse gigante, deixa ele comigo. O que tu venceu na vida? O que você ganhou na vida? Davi não, irmãos.
Ele estava falando de cátedra, ele era professor no negócio. Sabe por quê, irmão? Porque lá, quando estava só ele e as ovelhas no pasto, ele tirando aquele cochilinho, e aqui eu estou conjecturando, que ele via um leão, o leão ia agarrar a ovelha, ele, opa, chegava lá e ia, o urso vinha lá, ele, e não era uma vez só não, irmão. Sempre que vinha um leão ou um urso, ele arrancava pela barba e matava o leão e matava o urso. Nos bastidores, porque a nossa luta não é no palco, a nossa luta é nos bastidores. Não adianta tu vir para cá, irmão, dizer que é crente, está lendo a Bíblia, e dentro de casa, como é que é? Você só está vencendo batalha aqui, irmãos. Quando chega lá fora, tu não vence, por quê? Porque tu não tem uma intimidade, comunhão com Deus. Você não plantou isso nos bastidores, irmãos. A vida de cristão, irmão, de recarga, não é tu chegar aqui metendo a bateria e ir embora igual o celular, não. Vida de recarga é deixar ela sempre cheia, 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 porque na hora da adversidade, aleluia. Não, eu vou lá. Aí o camarada, em vez de pegar, fala, não, vai lá, Davi, então, vai. Ele falou, não vai não, que tu é muito pequenininho, olha o rei. Só, não, vai não, que tu é muito pequenininho, não vai dar certo para tu não. Ele, não, vou. Vai, então faz o seguinte, bota a minha armadura. Tu imagina só que... Ia falar um negócio aqui, Jesus tem misericórdia da minha vida. Depois eu te falo. O problema todo, irmãos, é que você com a armadura na mão, ela tem que caber em você. O ruim é quando a gente pega a armadura dos outros para colocar em nós. A armadura que Deus te deu, irmãos, é para você. Não dá no pastor Daniel, não dá em mim, não dá na pastora Mônica, não dá na pastora Carla, não dá na Emília, não dá em ninguém. A armadura que Deus te deu é tua. A Bíblia Sagrada diz que Saul vai tirar a armadura dele e colocar em Davi. Só que Davi, irmãos, é pequeno, é miúdo. Saul era um homem grande. Ele está andando todo desconjuntado, irmãos. Porque, como diz aí os pregadores, roupa de gente ímpia não cabe em gente crente. Crente tem que saber o que anda, onde anda, com quem vai, aonde vai, com quem canta. Não adianta tu estar na igreja hoje, numa roda de pagode amanhã, irmãos. Não adianta hoje tu ser um homem santo e amanhã ser um homem profano. Não adianta hoje você vestir a armadura de Deus, que Deus colocou na tua vida, e amanhã você vestir a armadura do ímpio. Hoje tu tem que ser santo e amanhã tu tem que ser também, aleluia. Hoje você tem que andar com Deus e amanhã também. Não é um dia só, são todos os dias. E é por isso que tua camisa está vermelha. Só no vermelho, 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 vermelho. Canta, ninguém sente nada. Prega, ninguém sente nada. Ora, ninguém sente nada. Vive uma vida à la vontade. Não dá, irmãos. Olha para o teu irmão, não dá para ficar descarregado. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz que ele larga a armadura, porque a armadura não dá nele. Ele vai lá, pega uma tiradeira, pega uma pedra, taca na cabeça do gigante. E quando ele taca na cabeça do gigante, a armadura pega na testa. Deixa eu te falar um negócio, irmãos. Preste muito bem atenção. Armadura, capacete. Gigante, ele está com capacete na cabeça. Preste muito bem atenção. O gigante está com a capacete na cabeça. Quando Davi taca a pedra acerta a testa. Diga comigo, a pedra acerta a testa. Tu acha que Davi era mirolha para fazer aquilo, irmãos? Aquela pedrada que Davi deu foi o Espírito Santo de Deus conduzindo a pedra para poder matar o gigante. Aleluia. Porque tem batalhas que não é que você que vai vencer, quem vai vencer é Deus por você. Tem batalhas que não é você quem vai vencer, é você. Você não vai vencer, Deus que vai vencer por você. O problema todo, irmãos, é que muitas das vezes nós tudo somos eu. Porque eu fiz. Não, porque eu que fiz. Se eu não fizer, ninguém faz.
Meu irmão, se tu não cantar, outro canta. Se tu não pregar, outro prega. O pregador faltou, teve outro que pregou. Se o Daniel não vir para dirigir a recarga, ou tem outro para dirigir. Se a Júlia não estiver na cantina, vai ter outro que vai estar na cantina. Aleluia, por quê? Porque não são batalhas que você quem vai vencer é Deus por você. A Bíblia diz que o gigante morreu, cortou a cabeça do gigante, levou até Saul. Sabe o que aconteceu, irmãos? E aqui eu termino, fique de pé em nome de Jesus. Quando a cabeça do gigante foi levada até Saul, o povo começou a cantar um hino. Qual era o hino que o povo começou a cantar? Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Ó, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Aí, Saul, em vez de colar com Davi, para dizer, rapaz, tu é brabo mesmo, estou contigo, não abro, vamos andar junto, que tu é bom no negócio, vamos caminhar junto, que eu quero aprender esse negócio com você, eu quero andar contigo, meu irmão, porque tu é bom mesmo. Sabe o que Saul faz? Não. Tem gente que faz melhor do que eu, tem gente que caminha mais do que eu, então está chegando agora, não vai andar. Vai sim, irmão, vai sim. Vai sim. Mas fulano chegou agora, fulano está caminhando agora, meu irmão, vai caminhar junto conosco, aleluia. Por quê? Porque não tem ciúme, irmãos. Você não pode ter ciúme, você tem que colar com quem sabe alguma coisa. E não é achar que você sabe, é Deus quem instrui quem já está caminhando para você continuar caminhando junto. Tu acha que eu não estou aprendendo muita coisa aqui, irmãos? Eu acho que eu sou a pessoa, Fátima, que mais aprendo aqui nessa igreja aqui. Aprendo com a pastora Carla, pastor Daniel. Aprendo com um monte de gente aqui na igreja boa. Aprendo com Anderson, aprendo. Com o Caio, aprendo. Aprendo, irmão. Não posso destruir essas pessoas, eu quero que eles andem e caminhem e façam a vontade de Deus, irmãos, porque todos os gigantes serão destruídos. A Emília me ensina muito, irmãos, quando ela dirige uma consagração, eu falo, meu Deus do céu, da onde que vem essa varoa do céu assim? Por quê, irmãos? Porque Deus está nos chamando para que a gente venha fazer a diferença na obra dele. Não se intimide com o gigante. Olha para o irmão que está do teu lado, não se intimide com o gigante. Ainda que ele esteja bravo, maior é o que está em você do que aquele que está lá fora. Feche os seus olhos e nós vamos orar em nome de Jesus. Eterno, nós queremos, ó Pai querido, louvar o teu nome. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor Deus. Coloque a mão no seu coração. Porque nós sabemos, ó Pai, que o inimigo de nossas almas, ele está, Senhor Deus querido, lutando contra nós. Ele está pelejando, Senhor Deus, contra a nossa vida. E ele, Senhor Deus querido, sempre quer nos derrotar. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está do lado de fora. Em nós está o teu Espírito, Senhor. Em nós, Pai, está o Senhor nos guiando, nos livrando. E é o Senhor quem vai pelejar as nossas pelejas e lutar as nossas lutas. Gigante nenhum vai nos parar, Senhor da glória. E eu sei, meu Deus querido, quantas lutas estão, Senhor, correndo na casa dos teus servos, na vida dos teus servos, portas que estão fechadas, Senhor da glória, embates, ó Pai querido, espirituais que estão acontecendo, Senhor. E muitas das vezes, Senhor Deus, que nós não temos força para vencer o inimigo, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que nenhuma de nossas lutas nos fará parar.